Olá, queridos irmãos, graças a Deus, a paz, Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero compartilhar algo do teu coração, no livro do profeta Isaías, capítulo 61, também versículo de número 1, onde diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Se você parar e você refletir um pouco nesse pequeno versículo, embora de uma grande importância, você vai tirar uma conclusão de que o profeta aqui ele não está falando de si. Não, ele não está falando da pessoa do profeta Isaías. Ele está falando da pessoa de Cristo, ou do Espírito Santo de Jesus, que repousa sobre ele. Ou seja, o mensageiro de Deus, independente de se ele é pregador, se ele é obreiro, se ele é membro, aqui está falando para aqueles que têm o Espírito Santo. Não deve falar de si próprio, mas deve falar da pessoa de Cristo que em si habita. Eu começo esse versículo te perguntando: você fala de você para as pessoas ou você fala de Jesus? Eu vejo muitos cristãos falando de si próprio. Eu vejo muitos cristãos falando de política. Eu vejo muitos cristãos falando de negócio. Eu vejo muitos cristãos falando de outras pessoas. Mas a Bíblia não fala de outras pessoas. A Bíblia, ela não fala de A, de B, de Beltrano, Ciclano. A Bíblia ela é específica para falar da pessoa de Cristo, do Espírito Santo. Porque se eu falar do Espírito Santo, ele edifica. Se eu falar do Espírito Santo, eu vou curá-la, a alma de alguém que está ferido. Se eu falar do Espírito Santo, eu vou libertá-lo, alguém que está em prisão, alguém que está algemado, que está nos grilhões, nas cadeias, o qual Satanás as tem colocado. Se eu falar do Espírito Santo, eu vou levar paz na vida do aflito. Eu vou levar amor onde há discórdia. Se eu falar do Espírito Santo, eu vou levá-lo alegria para aquele que se encontra triste. Se eu falar do Espírito Santo, eu não vou estar falando das coisas aqui de baixo, eu vou estar falando das coisas lá de cima. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Ele não está falando de si próprio. Quem tem o Espírito Santo, independente se é pregador, pregadora, obreiro, obreira, se é membro, do que quer que seja, se é bispo, pastora, não interessa. Todos que têm o Espírito Santo têm o objetivo de levar amor, de unir as pessoas, de ensinar a elas o que é o amor de Jesus. Quem tem o Espírito Santo não pode falar de si. João 3,27. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Quem tem o Espírito Santo não vive de coisas velhas, das velhas caducas, como diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Tem pessoas que estão vivendo de velhas caducas de anos e anos. Quem tem o Espírito Santo não deve viver das coisas passadas, como diz no mesmo Isaías 43, 18. Quem tem o Espírito Santo vive novidade de vida. Quem tem o Espírito Santo não fala de si mesmo, porque se eu falar de mim não vai edificar. Se eu falar de mim não vai libertar, se eu falar de mim não vai alegrar as pessoas. Mas se eu falar do Espírito Santo, pessoas vão ser libertas. Se eu falar do Espírito Santo, eu vou uni-la ou aproximá-la às pessoas de Jesus. Se eu falar do Espírito Santo, eu vou estar salvando vidas. Se eu falar do Espírito Santo, eu vou estar ensinando o verdadeiro caminho para as pessoas. Do Espírito Santo e não de mim. Eu te pergunto, de quem você tem fala? De Jesus ou de você? Do Espírito Santo ou de você mesmo? Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.